Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei a hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Espero que seja uma hora bem proveitosa para vocês, para que vocês possam compreender bastante. Anotem as dúvidas, não é isso? Para a gente retirar essas dúvidas no nosso momento de tira dúvidas no nosso grupo do WhatsApp. Então, dando continuidade, né, às aulas do curso de citologia, né, da disciplina de citologia, do curso de ciências biológicas, da Unidade Descentralizada de Campos Sales. Estamos aqui agora, vamos falar hoje, né, no dia de hoje, nessa aula de hoje, sobre as especializações da membrana, né? Então a gente vai continuar falando sobre a membrana plasmática, certo? Vamos continuar falando sobre a membrana plasmática e vamos continuar falando também das estruturas principais que formam uma célula, né? Então na aula passada a gente deu uma relembrada quais são as principais estruturas formadoras da célula. Então a gente relembrou, né, que uma célula tem uma membrana que vai isolar o meio interno do meio externo. Ela vai ter uma substância gelatinosa, né, que vai preencher, vai dar forma a essa célula, que é o citoplasma. Essa célula, eventualmente, ela vai ter um material genético, que aí no nosso caso ele é protegido por uma segunda membrana, que é chamada de carioteca ou membrana nuclear, certo? E aí a gente começou a ver, na aula passada a gente começou a ver as especializações, né? Algumas especializações da membrana plasmática. E a primeira delas são as junções, né? As junções celulares, né? Que vai fornecer a junção de célula a célula. Então essas junções podem ser comunicantes, podem ser de adesão e podem ser de vedação, como vocês bem viram na aula passada e como vocês retiraram as dúvidas, né, através dos seus questionamentos. Nós retiramos essas dúvidas na última quarta-feira, né? Na última terça-feira, perdão. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as especializações da membrana, né? Então, essa membrana plasmática das células, elas podem ter algumas especializações, certo? Então, essas especializações, elas podem ser do tipo microvilosidades, beleza? Então, o que são as microvilosidades? Então, aqui nós temos aqui um recorte do intestino, né? E aí vocês podem perceber que a parte interna do intestino, ela não é reta. Ela não é reta, ela tem pequenas estruturas, não é isso? Pequenas estruturas formando como se fosse tipo uns tentáculozinhos, né? Os microtentáculos dentro desse tecido do intestino. E aí essas pequenas estruturas, essas microestruturas, elas são as microvilosidades, beleza? E aí, qual é a principal função dessas microvilosidades? A principal função dessas microvilosidades é aumentar a superfície de contato. Então, eu queria que vocês imaginassem o seguinte. Imagina, aqui nós vamos ter dois exemplos. O exemplo A, nós estamos imaginando uma estrada em linha reta. No exemplo B, nós estamos imaginando uma estrada em que ela tem várias subidas e várias descidas, certo? Ela tem várias subidas e várias descidas. Se vocês prestarem atenção, dentro de um mesmo espaço aqui, a gente poderia falar que elas são iguais, não é isso? Que elas são iguais. Mas se eu falar para vocês, vamos sair aqui com o nosso carro desse ponto até esse ponto, na estrada A, e vamos sair com o nosso carro desse ponto inicial até o ponto final na estrada B. Então, qual desses dois exemplos aqui o nosso carro percorreria uma maior distância, certo? Em linha reta, as duas estradas elas têm o mesmo comprimento, certo? Entretanto, a estrada B, você pode perceber que por ela apresentar essas subidas e essas descidas, você vai apresentar um maior nível você vai apresentar uma maior distância entre a parte inicial e a parte final. O nosso carro ele iria percorrer muito mais quilômetros entre a parte inicial e a parte final. Esse aqui, pessoal, é um exemplo que eu sempre tento mostrar para explicar que dentro de uma mesma área, dependendo dessa área que a gente esteja analisando, de um tecido celular, a gente pode ter estruturas que vão aumentar a superfície de contato. Então, por exemplo,
essa estrutura A que eu desenhei para vocês poderia ser uma camada celular. E aí, essa camada celular, por exemplo, ela absorveria substâncias. Entretanto, você pode perceber que a área de absorção, não é isso? A área de absorção dessa camada B, dessa camada B, ela é muito maior. Entretanto, elas ocupam um espaço similar, não é isso? No órgão onde ela possa estar presente, beleza? Então, para que servem essas microvilosidades? Né? Essas microvilosidades, elas servem para aumentar a superfície de contato, e essa superfície de contato ela serve para quê? Para facilitar a absorção de nutrientes pelas células. Então, quanto mais superfície de contato, mais facilmente e mais nutrientes e mais substâncias são absorvidas pela célula, tá bom? Então, aqui nós temos aqui um pequeno recorte, e aqui vocês podem perceber essas projeções. Essa projeção aqui que eu estou fazendo em vermelho aqui para vocês, como é uma projeção maior, é chamada de vilosidade. Entretanto, se eu pudesse dar um zoom aqui, você vai perceber que tem várias tirinhas, várias filepinhas aqui, ó, nessas vilosidades. Essas microestruturas são as microvilosidades. Então, essas microvilosidades elas se associam e vão formar projeções maiores, né, que podem ser vistas a olho nu, que são as vilosidades. E aí, professor, onde é que a gente pode ver isso? Onde é que facilmente a gente encontra isso aí? Eu trouxe aqui uma figura aqui para vocês de um prato muito querido aqui no nosso Nordeste, que é a famosa panelada. Então, a panelada ela é feita, né? A panelada ela é feita com estômago, né? Com estômago de boi, estômago de porco. E aí, não sei se vocês já se perguntaram, mas o estômago do boi, o estômago do porco, ele tem essas estruturas aqui. O nosso estômago também tem essas estruturas aqui. Essas estruturas aqui, essas projeções, elas são formadas para aumentar a superfície de contato, para aumentar a absorção. Por quê? Porque é justamente no estômago e no intestino que a gente tem a absorção dos nutrientes que foram disponibilizados pela alimentação. Tá certo? Então aqui você pode perceber que nessa parede do estômago aqui, nós temos várias vilosidades. Por que vilosidades? Porque a gente pode ver a olho nu. Se a gente pegasse um pedacinho, se a gente fizesse um recortezinho de um pedacinho desse estômago aqui, a gente poderia perceber a infinidade de microvilosidades presentes nessa estrutura maior, tá certo? Eu vou voltar o slide aqui, só mostrar também que nessas vilosidades nós temos a presença de fluxo sanguíneo, de vasos sanguíneos, de capilares sanguíneos. Então, esses capilares sanguíneos, eles acompanham essas projeções, Para quê? Para que na hora que essas projeções começarem a absorver nutrientes e oxigênio, esses nutrientes e oxigênio eles sejam rapidamente passados para a corrente sanguínea e rapidamente distribuídos entre as outras células, tá certo? Entre as outras células desse tecido. Então aqui está a nossa bela figura de uma panelada, né, nordestina, tem até um limãozinho ali atrás, né? Dá até vontade de comer um pouquinho, né? Então, as outras estruturas, pessoal, as outras especializações da membrana plasmática são bastante conhecidas por vocês, né? São bastante conhecidas pela gente, que são os cílios e os flagelos, que são projeções que saem da membrana plasmática. E essas projeções elas têm a finalidade de quê? De locomoção, certo? Elas têm a finalidade de locomoção, beleza? A diferença é que os cílios eles são sempre em grande quantidade e os flagelos eles são únicos ou em pequeníssimas quantidades, tá certo? Então, como exemplo, a gente tem flagelos que estão presentes na tuba uterina das mulheres. Então, por exemplo, no sistema reprodutor feminino, naquela parte das trompas, né, da tuba uterina, o óvulo, vocês sabem que ele não possui flagelo e não possui cílios. Então, para que ele vá de encontro ao espermatozoide, geralmente a gente pensa que é o espermatozoide que vai de encontro ao óvulo, né? Mas o óvulo também ele vai de encontro ao espermatozoide. Ele vai de encontro ao espermatozoide por quê? Porque as paredes daquele tubo, daquela tuba uterina, são revestidas por cílios, né? São revestidas por cílios.
e esses cílios eles geram um fluxo de movimento dessa substância líquida que está presente dentro dessas tubas, e aí esse fluxo faz com que esse óvulo ele percorra toda essa tuba uterina e se encontre mais facilmente com o espermatozoide. Da mesma maneira, o espermatozoide também possui o flagelo, não é isso? Que é uma especialização da membrana plasmática que faz com que ele nade, na realidade ele nada, né, dentro desse líquido presente dentro do trato feminino. Ele é eliminado junto com um líquido específico, que é o sêmen, não é isso? E aí o que é que acontece? Ele nada até encontrar o óvulo e realizar o processo de fecundação, tá bom? Ainda também, pessoal, nós falamos de cílios no slide passado, nós também temos os estereocílios, não é isso? Estereocílios aqui, ó, representados nessa imagem, né? Então, os estereocílios são estruturas similares aos cílios, entretanto, o que é que acontece? Eles não apresentam movimento. Então, nesse slide passado aqui, eu falei para vocês que os cílios eles estão em grande quantidade e eles apresentam movimento. E a principal função dele é gerar deslocamento, tanto da célula onde ele possa estar presente ou de outro tipo de célula. Então, por exemplo, essas células aqui do epitélio da tuba uterina, elas geram deslocamento, mas de quem? Geram deslocamento do óvulo, certo? Existem outras células que elas possuem os cílios e elas próprias se deslocam através do batimento desses cílios, do batimento ciliar, tá? Já esses estereocílios, eles também são prolongamentos, né? Só que, ao contrário dos cílios, que realizam esse processo eles fazem esse batimento, né? Eles batem, eles realizam esse processo de batimento ciliar para poder gerar a locomoção. Esses estereocílios, eles são imóveis, beleza? Eles são imóveis, são estruturas imóveis, e a principal função deles também é aumentar a área de contato, né? Então, eles aumentam a superfície de contato, similar às microvilosidades, certo? E aí eles facilmente absorvem e secretam substâncias devido a esse aumento da área de contato, tá bom? Pronto, pessoal. Então, a gente parou de falar sobre as especializações da membrana plasmática. Então, a gente falou da membrana plasmática nas aulas anteriores, a gente falou de como a membrana plasmática ela é constituída de fosfolipídios e proteínas. A gente falou que a membrana plasmática ela apresenta proteínas, e essas proteínas elas podem ser de vários tipos, elas podem ser para receber sinal, elas podem ser para proteger a célula, elas podem ser para gerar uma identificação para essa célula, por exemplo, as células sanguíneas, né? A célula do tipo A, célula do tipo B, célula do tipo AB. Então, essas proteínas, quando elas ficam do lado externo, presas na membrana plasmática, elas geram essa identificação. A gente reconhece o tipo sanguíneo através dessas proteínas, certo? A gente viu também que a membrana plasmática ela é semipermeável, que seria isso? Ela permite a entrada e a saída de substâncias conforme o seu desejo, conforme a sua necessidade. E aí a gente viu os processos de transporte por essa membrana plasmática, né? Aí, na aula passada, a gente viu as junções que ocorrem entre as membranas plasmáticas das células. No início dessa aula de hoje, a gente viu algumas especializações da membrana plasmática. E agora a gente vai parar um pouquinho de falar de membrana plasmática e o restante da aula de hoje vai ser sobre citoesqueleto. Então, vocês devem estar se perguntando o que seria esse citoesqueleto, até mesmo porque toda vida que eu faço aquele desenhozinho básico para vocês, né, eu nunca menciono esse citoesqueleto, certo? Então, sempre eu menciono membrana plasmática, citoplasma e material genético. Mas o citoesqueleto ele é uma estrutura fundamental para a nossa célula. Por quê? Porque é através dele que essas nossas células elas vão ter o formato e elas vão ter sustentação. Então, geralmente quando eu falo de citoesqueleto, eu gosto muito de falar de uma casa. Então, você não constrói uma casa sem aqueles vergalhões de ferro, né, que ficam nos extremos, né, nos vértices da sua residência, né? Então, para que a sua casa ela tenha resistência, para que a sua casa ela não desabe, você precisa de umas certas estruturas que vão fornecer segurança para que essa estrutura ela não desabe. Então, o citoesqueleto nada mais é do que isso.
O citoesqueleto, ele dá forma para a célula e ele dá sustentação para a célula. Então, se a gente for novamente associar a uma casa, a gente pode entender da seguinte maneira: as casas, elas são de várias formas, os prédios, eles são de várias formas. Então, para que eles tenham esses vários formatos, esses vergalhões de ferro, eles são posicionados em locais específicos, para que minha casa ela tem 4 cômodos, minha casa ela tem 2 cômodos. Então, essas diferenciações que ocorrem entre as casas se dão não só pela presença dos tijolos, mas elas se dão pelo posicionamento desses vergalhões de ferro. São esses vergalhões de ferro que vão formar a sustentação da sua casa e vão ser fundamentais para o formato, para a estruturação da sua casa. A mesma coisa acontece com as células. Os citoesqueletos, eles são fundamentais para o formato da célula. Então, existem células de vários formatos, porque os citoesqueletos, eles estão distribuídos de várias maneiras, certo? O citoesqueleto, eles podem estar distribuídos de várias maneiras. E ainda a nossa célula, ela é resistente a impactos, ela tem uma certa resistência também graças ao citoesqueleto, que fornece essa sustentação para a estrutura celular, beleza? Então eu trouxe essa imagenzinha para vocês aqui, e aqui eu fiz um recorte de uma célula, e aqui você tem a presença dessas estruturas de sustentação, que são os citoesqueletos. Esses citoesqueletos também, pessoal, uma característica muito importante é que eles servem de estrada. Às vezes, substâncias ou estruturas, elas se locomovem de um ponto a outro na célula através desses citoesqueletos. Então, esses citoesqueletos, eles servem como se fosse uma estrada de deslocamento para certas estruturas, para certas substâncias, tá bom? Então, quais são as principais funções do citoesqueleto? É proporcionar a forma da célula, proporcionar sustentação para a célula e proporcionar um meio de locomoção para substâncias ou estruturas que estão dentro da célula, beleza? Espero que vocês tenham entendido essa parte aí, essa associação, para que a gente dê continuidade, porque o resto da aula hoje é só sobre citoesqueleto, beleza? Então, quais são os componentes, né? Quem são os citoesqueletos? Existe mais de uma estrutura que é denominada como citoesqueleto? Então, Existem três tipos de estruturas que formam o citoesqueleto. Nós temos os microfilamentos, os filamentos intermediários e os microtúbulos, certo? Então, os microfilamentos são os filamentos mais finos, são os constituintes mais finos do citoesqueleto. Os filamentos intermediários, como o próprio nome já diz, são os constituintes intermediários de tamanho e espessura intermediário. De espessura intermediário, e os microtúbulos são as estruturas de maior diâmetro, de maior espessura, beleza? Então, os microfilamentos, eles vão de 6 até 8 nanômetros de diâmetro, os filamentos intermediários, eles são aproximadamente 10 nanômetros de diâmetro, e os microtúbulos, eles são de 25 nanômetros de diâmetro, beleza? Uma outra característica dessas 3 estruturas que constituem o citoesqueleto de uma célula é o local onde elas estão associadas na célula. Então, vocês podem perceber aqui, ó, que os microtúbulos, eles estão bastante aproximados, não é isso? Bastante próximos do núcleo, e as suas projeções se dão em direção às extremidades da célula. Então, ele se origina próximo ao núcleo da célula e as suas projeções eles vão em direção às extremidades da célula. Já os filamentos intermediários, eles se originam nas extremidades da célula e as suas projeções elas vão ao interior, a sua direção de propagação é para a parte interior da célula, tá bom? Então ele se origina na parte externa, mais externa, e a sua construção, a sua propagação, ela é em direção ao interior da célula. E por último, nós temos os microfilamentos, que eles estão associados à membrana plasmática exclusivamente nas extremidades da célula. Então, independente do formato da célula, não é isso? Então, esses microfilamentos, eles vão estar associados à parte mais periférica da célula, tá certo? A parte mais próxima da membrana plasmática da célula. E aqui nós temos, né,
aqui nós temos a representação desses 3 tipos de citoesqueleto, de estruturas que formam o citoesqueleto: os microfilamentos, os filamentos intermediários e os microtúbulos, beleza? Uma característica que a gente pode verificar é que os microfilamentos, eles são formados por proteínas globulares, tá certo? São formados por proteínas em fórmula de circunferência, tá certo? Da mesma maneira que os microtúbulos também são formados por proteína em forma de circunferência. Já os filamentos intermediários, eles são associações de proteínas em formato de fibra. São formados por associações de proteínas em formatos de fibra. Então, se a gente parar para... se caísse qualquer pergunta assim numa avaliação, ou se alguém perguntasse para vocês qual é a diferença, a principal diferença entre... quais são as principais semelhanças e as principais diferenças entre essas estruturas que formam o citoesqueleto. Primeiro é a espessura. Microfilamento é o que tem a espessura menor, filamento intermediário é o que tem a espessura intermediária, e o microtúbulo é o que tem o maior diâmetro, maior espessura. Entretanto, as proteínas que formam essas estruturas são diferentes, não é isso? Então, os microfilamentos, eles são formados por proteínas globulares em fórmula de circunferência, e os microtúbulos também. Já os filamentos intermediários, eles são formados por proteínas fibrosas, pela associação de proteínas fibrosas, tá certo? Então, vamos dar continuidade, e agora, no decorrer da aula, a gente vai falar sobre cada um desses constituintes, né? A gente vai falar sobre cada um desses constituintes do citoesqueleto. Mas eu espero que essa função principal do citoesqueleto ela tenha ficado bem certa na mente de vocês, que seria o quê? Participa da formação da estrutura da célula, né? Do formato da célula, elas dão sustentação à célula e fornecem um meio de locomoção dentro da célula para substâncias e outras estruturas menores, beleza? Então, vamos falar um pouquinho dos microfilamentos. Então, a gente vai começar a falar sobre as estruturas do citoesqueleto que são as que têm o menor diâmetro, não é isso? Então, quais são as principais funções dos microfilamentos? A principal função do microfilamento é estrutural, não é isso? Então, ele fornece, uma das principais funções dele é para a estrutura da célula, ele está aliado na estrutura da célula. Ele participa também, pessoal, da movimentação celular. Então, as células elas se movimentam em algumas ocasiões, e essa movimentação se dá pelo movimento dos microfilamentos. Eles são importantes também para adesão celular, e aí eu vou falar aqui para você, professor, são importantes para adesão celular? Vou dar um pausezinho aqui e vou voltar no slide lá para mostrar para vocês onde é que os microfilamentos eles estão presentes. Então, pessoal, retornando aqui, né? Então, ó, nós estamos retornando no assunto da aula passada. Então, onde é que esses microfilamentos eles estão presentes? Então, aqui, ó, o filamento de actina é um microfilamento. O filamento de actina é um microfilamento. E ele participa no quê? Nesse processo de adesão das células. A caderina, como eu falei para vocês, naquele exemplo que eu dei no WhatsApp, né? A caderina é como se fosse o armador, né? Vamos imaginar um armador de uma casa, né? Que a gente coloca a rede. Então, o armador é aquela parte que fica para fora. É aqui vai ser juntar essa célula com essa outra célula aqui. Entretanto, esse armador ele tem que estar fixado dentro da parede. E aí ele se fixa formando uma projeção de aço para dentro da parede, não é isso? Então, essa caderina aqui, ela vai se fixar dentro da célula através desses microfilamentos, não é isso? Esse microfilamento de quê? Esse microfilamento de actina, beleza? Então, é através desse microfilamento que as caderinas elas vão conseguir formar essas junções de adesão, essas ônulas de adesão entre células e células, tá certo? Então, vou apertar novamente aqui o pause e nós vamos voltar para o slide atual, tá bom? Bom, pessoal, retornando aqui, a gente viu um esquema que para entender como é que esses microfilamentos participam da adesão celular. E aí a gente tem que entender também que esses microfilamentos, eles participam não só da contração celular, não é isso? Esse movimento muitas vezes se dá pela contração celular, mas também pela contração muscular.
Porque a célula muscular é um tipo de célula, né? Então é um dos tipos de células humanas, e ela realiza um processo de contração, que é o processo de contração muscular. Então, a actina, que eu dei exemplo para vocês na zona de adesão, não é isso? Ela participa do processo de contração muscular. E por último, uma das últimas funções dos microfilamentos é a sustentação de estruturas, né? A sustentação de estruturas dentro da estrutura celular, beleza? Uma coisa importante, né, é sobre como esses microfilamentos eles são formados, né? Então a gente tem que entender o quê? Naquele primeiro slide que eu falei para vocês, eu falei que os microfilamentos eles são formados por proteínas globulares, que são proteínas globulares, proteínas em formato esférico, não é isso? Então, esses microfilamentos eles são formados pela associação entre essas proteínas globulares. Então, aqui nós temos aqui, ó, uma proteína globular se associando a uma outra proteína globular, beleza? E aí, essas proteínas globulares são proteínas de actina. Proteínas de actina. Como é que esse filamento ele vai ser formado? Ele vai ser formado através da junção entre essas proteínas globulares. Então, essas proteínas em forma de circunferência, em forma de esfera, elas vão se associando até formar essa estrutura que a gente chama de filamento de actina, beleza? É interessante a gente notar que quando os filamentos de actina eles vão se juntando, você sempre tem um lado, né? Então você tem dois lados aqui, né? Duas extremidades, né, desse filamento de actina. É interessante a gente ressaltar que sempre existe uma dessas extremidades em que o crescimento da fibra ela vai ocorrer, tá certo? Em que o crescimento do filamento ele vai ocorrer. Então, esse local onde o crescimento do filamento ele está ocorrendo é chamado de zona positiva, certo? Ou então sítio positivo, é onde as esferas, né, onde as proteínas globulares elas estão chegando e estão constituindo, estão aumentando o filamento, né, de actina. Então elas vão chegando, vão se agrupando e vão aumentando o filamento de actina, vão aumentando aqui o nosso filamento de actina. Então esse local onde você tem a chegada, da proteína actina, da proteína globular actina, é chamada de zona positiva. Entretanto, esses filamentos eles podem se desmanchar, eles podem se deteriorar, eles podem se degradar. E aí o local onde você tem, a extremidade onde você tem, aqui é positiva, né? Porque é onde está chegando, é onde o filamento está aumentando de tamanho, não é isso? Está aumentando de comprimento na realidade. Então, o local onde você tem a perda de proteínas, não é isso? A perda de glóbulos de actina é chamada de zona negativa ou sítio negativo, beleza? Onde chegam as proteínas globulares é a zona positiva ou sítio positivo, a direção em que o filamento de actina ele vai crescer, não é isso? E aonde você tem a perda dessas estruturas é chamada de zona negativa ou sítio negativo, tá bom? É onde você tem a perda, a degradação, a perda. Então, da mesma maneira que esse filamento de actina ele pode crescer, ele também pode ir se deteriorando. Uma coisa interessante também é que o crescimento, a velocidade, né, a velocidade com que esse filamento de actina ele vai crescer, depende da quantidade de actina que tiver solto, né, que tiver solto na célula. Se você tem muita actina disponível na célula, então, consequentemente, esse seu filamento de actina ele vai crescer com muita facilidade. Se você tem poucos glóbulos de actina presentes nessa célula, então esse filamento de actina ele vai crescer, mas ele vai crescer de uma maneira mais demorada, tá bom? Então a velocidade ela está intimamente relacionada com a concentração de actina no meio celular, beleza? Então a actina, pessoal, quando ela tá presente nessa estrutura do citoesqueleto, ela pode ter dois formatos. Ela pode estar presente em dois formatos. Ela pode estar no formato de rede ou no formato de feixe, beleza? Que a gente vai ver mais na frente. Entretanto, para que ela consiga ficar nesse formato de rede e nesse formato de feixe, para que ela consiga se organizar
e ficar nesse formato de rede ou de feixe, ela precisa de outras proteínas que vão ajudar ela a se posicionar, beleza? Então essas proteínas elas são chamadas de proteínas organizadoras, certo? Então, dentre elas nós temos a fimbrina, que é essa